boa noite. O ano mal tinha começado e as aulas foram suspensas. Eles ficaram separados dos alunos e os alunos deles. A tarefa de educar, ensinar e formar foi ficando cada vez mais desafiadora. Uns adoeceram, outros inventaram novas formas para compartilhar conhecimento. Outros sofrem com a falta de estrutura para exercerem o ofício. Falta de estrutura tanto deles quanto dos alunos. Hoje, 15 de outubro, é o dia do professor, essa figura tão importante na nossa sociedade. A data ganha um significado especial. As dificuldades enfrentadas por eles durante a pandemia certamente mudou a forma de educar. Na edição de hoje, o nosso tema é o professor. Eu vou conversar então com o professor Cássio Luide, que tem muitas experiências aí para contar para a gente sobre esse ofício de professor pós-pandemia, durante a pandemia. Cássio, boa noite para você, tudo bem? Boa noite, Érica. Boa noite a todos os telespectadores. É um prazer estar aqui com você hoje, principalmente dia do professor, na verdade, um dia tão marcante, um dia que as pessoas deveriam encarar com muita seriedade. Afinal de contas, quem não teve um professor marcante, um professor que encaminhou a pessoa para aquilo que ela queria fazer, não é verdade? É verdade. Todos passaram por experiências com professores, tenho certeza disso. Todos, e temos muitas lembranças, né, Cássio, ao longo aí da nossa vida. E olha só, essa data hoje, 15 de outubro, em que a gente comemora esse dia do professor, essa data ganhou um novo significado para você enquanto educador, depois de tudo isso que a gente está vivendo, com esse período da pandemia, essas novas formas de educar que vocês têm aí, que está pensando, inventando, inovando. Então, Érica, na verdade, assim, a pandemia ela trouxe aspectos muito positivos e muito negativos para os professores, né? De uma forma inesperada, eu estou dizendo sempre que parto de fórceps para várias coisas que estavam retidas, várias ferramentas que já estavam disponíveis para nós, mas que não eram usadas, não sabe dizer ao certo por quê. Ou por negligência, ou por procrastinação, ou de certa forma até por medo, né? As pessoas sabiam que as ferramentas digitais já estavam disponíveis há muito tempo. Já tem uma certa discussão assim, de muitos anos que a educação só na sala de aula, só no CUSP e GIS não dá certo mais, de que era necessário fazer alguma coisa, né? Mas as pessoas, infelizmente, não correram atrás com antecedência, né? E esse momento nos força, então, a fazer a utilizar, né, na verdade, esse modelo de educação não presencial. Pegou muita gente de surpresa? Pegou. Tem muita gente que não está tendo condições de usar ferramentas digitais e que está tendo que fazer um ensino não presencial de maneiras assim precárias? Sim, infelizmente, né? Mas, de certo modo, a gente está percebendo nesse momento que a educação vai muito além da sala de aula, vai muito além de sentar numa carteira e ficar ouvindo uma pessoa falar, né? A gente está caminhando para o blended learning, né? Para a educação híbrida. Eu não gosto muito desse termo no Brasil, eu acho que desprivilegia o termo, o que ele quer dizer, né? Mas, de uma forma geral, os alunos estão, nesse momento, tendo que buscar uma certa autonomia para estudar, uma certa autonomia para aprender, e os professores estão tendo que buscar se inovar, se desdobrar de diversas maneiras, né? Eu, por exemplo, já sou professor há 10 anos, penso que é isso, né? Sou jovem ainda, mas comecei muito cedo. E eu nunca tinha parado na frente de uma câmera para poder gravar uma videoaula, tá? Isso. Então, assim, assistir a câmera pela primeira vez na minha frente, não ter aquela interação com os alunos, não enxergar o que o aluno está pensando, o que o aluno está sentindo, se ele está entendendo ou não, isso foi um desafio enorme, né? Confesso para você que as primeiras aulas, assim, eu tenho vergonha de assistir, não foi nada fácil, mas a gente vai se desdobrando, né? E conseguindo encontrar os recursos que a gente tem ao alcance. Eu sei que nem todas as pessoas têm os recursos que eu tive, mas contei com uma equipe de edição fantástica para as aulas gravadas, colocaram efeitos, colocaram memes no meio das aulas, né? Tudo com maneira de deixar a aula um pouco mais atrativa, porque a educação só presencial não é tudo, mas a educação só à distância também não é tudo, né? É necessário ter um ponto de equilíbrio. Então, eu sei que também não está sendo fácil para os alunos ficar o tempo todo, né, em casa, assistindo aula, fazendo tarefas de uma maneira diferente, né? Eles estão fazendo, no meu caso, provas escritas, enviando as fotos.
E eu fico pensando naqueles casos ainda do aluno que está só com a apostila em casa, né? A gente tem ouvido histórias fantásticas, né? Os professores merecem muito parabéns nesse Dia dos Professores, porque a gente tem visto na zona rural as pessoas que têm saído de carro para poder ir na casa dos alunos, ou aqueles que têm ido visitar os alunos com presente, com uma lembrança, né? São histórias fantásticas, realmente. É verdade. Ô, Cássio, você está falando, você tocou em 2 pontos aí super importantes que eu quero que você fale mais para a gente sobre isso. Primeiro, essa questão de que o ensino não vai ser mais assim, um depositório, o professor ali na frente passando conhecimento, o aluno só ali recebendo. E você falou também sobre o protagonismo do aluno, que esse período também veio dar uma incentivada, uma motivada para o aluno se tornar protagonista mesmo desse ensino-aprendizagem. Essa educação, a gente pode dizer assim, que não é educação do futuro, é educação de agora, que já deveria estar sendo muito mais comum na sala de aula, né? Exatamente, exatamente. Olha só, as pessoas estavam com aquela expectativa de que algum dia, no futuro, que era necessário utilizar ferramentas, mas esse momento já chegou. Esse momento já chegou e eu acredito muito nesse novo modelo de educação, até porque, de maneira assim ampla, ele já está sendo implementado. Né? Em 2017, nós tivemos um decreto do novo ensino médio. Não foi implementado ainda, mas a previsão em São Paulo, por exemplo, é de que a partir do ano que vem já comece a ser. E esse novo modelo, ele não contempla apenas a sala de aula. Então, é necessário para o aluno aprender sozinho. É por isso que eu não gosto do termo educação híbrida. Eu acho que não é só a pessoa ser educada, ela tem que buscar aprender, ela tem que buscar as informações que ela quer, ela não tem só que ser como você disse, né, um receptáculo, ficar ali parada, absorvendo tudo que vem na frente dela, até porque isso gera um desgaste muito grande. A gente tem visto aí índices de evasão imensos durante o ensino médio, justamente por isso, né? O aluno fica ali meio perdido. É tanta informação, é tanta energia sendo tirada dele e muitas vezes ele não enxerga propósito naquilo, né? Eu estou aprendendo história, eu sou professor de história, né? Eu estou aprendendo história, mas eu não quero fazer nada que tenha história ou não quero fazer nada que tenha relação com matemática ou com química. É necessário ter um conhecimento geral? Sim, mas gastar muitas horas com uma coisa que a pessoa não vai usar, definitivamente acredito que não seja a solução exata. E esse novo modelo, ele traz isso, né? O aluno vai buscar de todas as maneiras possíveis, não só online, mas através da leitura, através da interação com outras pessoas, através do próprio ensino técnico, né, que recebe tantas críticas, mas a pessoa vai desbravar novos caminhos já na sua juventude. Então, ela já entra ali na fase adulta, na fase da universidade, com uma grande autonomia e isso, com certeza, traz muito mais possibilidade para os alunos. É verdade. Agora, sim, as famílias é que ficam muito surpresas com a discrepância que a educação está vivendo, né? E eu não vou, de maneira nenhuma, dizer que a pandemia é responsável pelas divergências, pela discrepância que a gente tem no ensino privado, no ensino público, nas zonas rurais, nas zonas urbanas. Nós estamos numa área privilegiada, na verdade, né, que é o Sudeste, mas, com certeza, a pandemia transformou isso aí numa coisa mais evidente. As pessoas estão contemplando muito mais que algumas pessoas têm acesso a uma infinidade de recursos e outras não têm acesso a praticamente nada. E o que a gente vai fazer? Vai dar as costas para os recursos? Vamos ficar lá na idade da pedra, então, porque ninguém tem metal. Né? Vamos ficar na idade do papel, porque nem todo mundo tem computador. Não é assim, né? A gente tem que entrar nessa nova era e correr atrás de políticas públicas que façam com que todos tenham acesso à internet, com que todos tenham acesso ao computador, com que todos tenham acesso a outros tipos de aula, a não ser a aula regular, né? Não só a aula regular. É isso que você está falando, é muito importante, Cássio, porque justamente na pandemia a gente teve muito essa discussão, que não é todo mundo que tinha acesso a esse ensino remoto, às tecnologias, e somos um país muito grande, né? Minas Gerais já é quase um país enorme, um estado com regiões muito diferentes, com acessos muito diferentes. E aí você falou um ponto muito interessante, que é o que? A gente não tem mais que ficar dando passo para trás, né? É cobrar políticas públicas para a gente caminhar para frente e tornar esse acesso possível, né? É verdade, né? A gente não tem como. Eu tenho visto placas espalhadas até na porta da Universidade Federal, né?
Tem lá pessoas criticando assim que não têm acesso a computadores. Eu entendo de fato o seguinte, Érica, quando as aulas retornarem, é muito importante retomar esse período através de revisões, através de avaliações, né? Ver ali qual nível que os alunos estão, tanto no ensino, na graduação quanto no ensino básico. É muito importante a gente ter essa consciência de que nem todas as pessoas tiveram, de fato, aprendizado nesse período, né? Mas não é o momento, sem dúvida, de dar as costas para esses recursos que a gente tem disponíveis, tá? Então, existe uma falha, existe um atraso, é claro, nós estamos numa pandemia, né? Todas as áreas estão sendo afetadas negativamente, mas a gente tem que tentar minimizar isso de todas as formas possíveis. E se temos tantas ferramentas hoje em dia, por que não usar? Ô, Cássio, isso mesmo. E olha só, a gente está chegando no final do programa, mas eu quero abrir esse espaço para você, enquanto professor, no dia de hoje. Uma pena mesmo, que eu adorei conversar com você, quero te receber aqui outras vezes, viu? Ainda mais educação, que é uma pauta tão constante aqui no Opinião Minas, na Rede Minas. Ô, Cássio, mas eu quero abrir um espaço para que você, enquanto professor, diga para a gente o seu sonho de educação do presente. Meu sonho de educação no presente é uma educação menos desigual, uma educação onde todos têm a oportunidade de aprender com qualidade, de ter recursos, de estar no mesmo nível que países aí que a gente pode considerar de primeiro mundo. Esse é o meu maior sonho para a educação, sem dúvidas. Ter profissionais que não sejam formados para ser escravos do mercado de trabalho, mas pessoas que pensem, pessoas que possam chegar aonde elas querem, não aonde a sociedade impôs para elas. Então, eu desejo a todos aí que façam, como eu costumo dizer, né, façam cara de guerreiro para esses desafios que a sociedade encontra nesse momento e que lutem por um país menos desigual. Você já está aí com essa bandeira do faz uma cara de guerreiro, né, Cássio? Verdade, faz uma cara de guerreiro. Esse é meu recado para todos, né? Na verdade, esse lema ele surgiu de uma maneira muito inusitada com os meus alunos, mas é uma coisa que eu levo muito a sério, né? A gente precisa levantar a cabeça diante dos desafios, ter realmente resiliência, ter perseverança, cruzar os braços não vai adiantar. Não vai. Ô, Cássio, sinta o meu abraço apertado aí, em nome de todos nós aqui da Rede Minas também, e você, Érica, representando todos os professores. Muito obrigada pela generosidade, viu? Muita alegria. Feliz Dia dos Professores para todos. E muito obrigado pelo espaço, né, para falar da educação e de tantos pontos importantes que vocês debatem no Opinião Minas. Imagina, parabéns. As portas estão sempre abertas para você. Boa noite, Cássio. Boa noite. Tchauzinho. Tchau. Bom, e um abraço carinhoso e apertado de todos nós aqui da Rede Minas, a todos os professores. Muito obrigada por acreditarem que a educação é o caminho para mudanças efetivas na nossa sociedade. Amanhã nós estamos de volta às 8h15. Até lá.